queria refletir com você hoje à noite sobre por que a gente deve se alegrar pelo fato de Jesus ter nascido. Porque se o fato de Jesus ter nascido não muda nada na minha vida, eu não tenho por que celebrar, eu não tenho o que comemorar. Só há o que comemorar se o fato histórico de Jesus ter nascido mudou alguma coisa na minha vida. E na minha vida eu sei que mudou. Mas a grande pergunta é: será que mudou algo na sua vida? Ou será que você continua vivendo a sua vida como se ele nunca tivesse nascido, como se ele nunca tivesse crescido, como se ele nunca tivesse morrido e como se ele nunca tivesse ressuscitado? Porque infelizmente milhões de pessoas nessa época celebram o Natal sem saber porquê. Celebram o Natal sem, na verdade, desfrutarem daquilo que Jesus veio trazer de mais importante para nós. Qual foi a maior conquista, a maior vitória que Jesus conquistou para mim e para você? Qual é o principal motivo pelo qual eu e você devemos nos alegrar, devemos festejar a data do nascimento de Cristo? Porque todos os dias nascem pessoas e nós não celebramos. Todos os dias, pessoas vêm ao mundo e nós não celebramos. Mas por que nós devemos celebrar o nascimento de Cristo? E eu queria refletir com você hoje sobre a maior conquista de Jesus para o ser humano. O motivo principal pelo qual eu e você devemos nos alegrar e celebrar, não somente na data em que culturalmente se celebra o nascimento de Cristo, mas nós devemos nos alegrar e celebrar todos os dias pelo fato dele ter nascido, porque se ele não tivesse nascido, eu e você não teríamos algo chamado liberdade. Diga comigo, liberdade. A liberdade foi a maior conquista que Jesus veio trazer para mim e para você. Embora não seja atualmente aquilo que mais é pregado ou aquilo que mais é valorizado, mas a liberdade é o que Cristo veio trazer de mais importante para mim e para você. João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36, ele diz o seguinte. O 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma das maiores aspirações de um preso é a liberdade. A liberdade é um castigo terrível para o ser humano. A perda da liberdade é um castigo terrível para o ser humano. E se você pensar, às vezes a gente não valoriza aquilo que tem. O ser humano, ele tem um triste hábito de só valorizar depois que perde. Enquanto a gente tem a liberdade de ir e vir, a gente não valoriza. Mas no dia que algo te impede de ter a liberdade, seja uma enfermidade, seja prisão, seja qualquer coisa que for, no dia que você não tem mais a liberdade de ir e vir, você vai valorizar essa liberdade. E a gente vive como se essa liberdade todo mundo tivesse. A Bíblia nos ensina que sem Jesus todo ser humano é aprisionado. Mas a boa notícia é que Deus não nos criou para escravidão. Deus criou a mim e você para liberdade. Cristo nasceu para trazer liberdade. Quando Ele morre, quando Ele ressuscita, no momento da sua ressurreição, é o ápice, é o momento em que a Bíblia diz que Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele vence todo o pecado, e a partir de Cristo, eu e você passamos a ter liberdade de escolher a vida que nós vamos viver. Ele não nos criou para sermos escravos. Deus não criou a mim e a você para sermos escravos, nem do pecado, nem dos nossos prazeres, nem de alguém, por mais que esse alguém seja um líder religioso.
Deus não nos criou para sermos escravos nem de nós mesmos, das nossas vontades, nem da religião. Cristo veio para trazer liberdade, porque Deus nos criou para sermos livres, mas o pecado, a desobediência no jardim do Éden, tirou de nós a liberdade de escolha e nos tornou novamente escravos. E Ele então envia o seu Filho, Jesus nasce para recuperar, para restaurar a nossa liberdade, para nos libertar. Ele nasce como o nosso libertador, não como o povo pensava que era, mas Ele veio para nos libertar. Queridos, Deus nos criou para a liberdade com responsabilidade. Se tem algo que não pode ser exercido em nome de Deus, em nome de Jesus, é a escravidão, porque a principal conquista dele para nós na cruz foi a liberdade. Tem muitas pessoas que foram libertas do pecado, mas estão escravizadas pelas suas próprias vontades, pelo seu egoísmo. Pessoas que estão escravizadas por religiões, por visões, por estilos de liderança, que muitas vezes revela a incapacidade ou a falta de estrutura emocional para liderar. E quem não tem capacidade ou estrutura emocional para liderar, sabe o que vai fazer? Vai escravizar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo de escravidão nas igrejas está acabando, e nós não vamos permitir que volte. Sabe por que o tempo de escravidão nas igrejas está acabando? Porque o conhecimento da verdade está chegando. A internet, a tecnologia, as redes sociais, ela está permitindo o povo ter muito mais. A gente vem de uma idade, de um período muito parecido com o período que Lutero viveu, onde o conhecimento verdadeiro não era acessível ao povo, era apenas o clero, era apenas quem lia no latim que tinha acesso à verdade. E por não ter acesso à verdade, o povo era escravizado pela religião. O povo era obrigado a pagar indulgência, o povo era obrigado a pagar para ir para o céu, o povo era obrigado a um monte de coisas. O povo era liberto do pecado, mas era escravizado na religião, nos dogmas das igrejas. Lutero vem e conhece a verdade, e ele então traduz a Bíblia para a linguagem do povo e joga a verdade no meio do povo. E quando o povo tem acesso à verdade, a liberdade chega. Está chegando o tempo, sabe, a escravidão nas igrejas vai acabar. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres comprometidos com a verdade. Comprometidos com a verdade, uma verdade que liberta, uma verdade pautada no amor. Você é livre. Você é livre. Deixa eu dizer uma coisa para você. No dia que você quiser sair daqui e ir para outra igreja, você é livre. Você é livre. No dia que, sabe, você precisa entender isso, porque se Jesus disse que você é livre, você é livre. Quem somos nós para te escravizar? Quem somos nós? O que vai fazer as pessoas escolherem um lugar para servir a Deus será a maneira como ela e a sua família vão ser amadas, sabe? Será a maneira como essa igreja vai lidar com a verdade, será o caráter da liderança que está à frente da igreja, e não escravidão. Você é livre para escolher. A maior conquista de Jesus na cruz foi a liberdade para você, e você não pode abrir mão disso. Você não pode deixar que ninguém, mesmo que seja em nome do amor a você, tire a sua liberdade, porque aquele que amou você mais do que eu, aquele que amou a você mais do que qualquer pessoa, aquele que deu a vida por você, aquele que nasceu para morrer por você, ele te dá liberdade. Você é livre. Nós precisamos escolher servir por amor a Ele. O meu serviço, alguém me seguir, tem que ser algo conquistado, porque Jesus, Ele não quer ninguém seguindo a Ele obrigado ou pressionado ou com medo de ser amaldiçoado.
Jesus quer que a gente olhe para a cruz, entenda o que Ele fez, entenda o tanto de amor que está envolvido ali, e por nos constrangermos com o que Ele fez, a gente decida segui-lo. É isso que Ele quer. E se o relacionamento com Ele é assim, todas as outras esferas de relacionamento abaixo dele devem seguir o seu padrão. Tem que ser por amor. Eu ouvi do pastor Abe Uber, que é um dos nossos mentores. Quando eu estive com ele em São Paulo esse ano, a gente conversando alguns momentos, ele disse: Marquinhos, nada obrigado agrada a Deus. Ele diz: tudo para Deus tem que ser por amor. Se eu fizer algo para Deus por medo de ir para o inferno, eu mereço ir para o inferno. Nada que não é por amor se sustenta, querido. Só se sustenta aquilo que é feito por amor. Só se sustenta aquilo que é feito debaixo da revelação do que aconteceu na cruz. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É importante eu dizer isso. Dizer que você é livre. Quando eu digo que se você quiser sair daqui e ir para outra igreja, se você quiser ir para qualquer lugar, você é livre. Isso não quer dizer que nós não amamos você e que você não é importante aqui. Porque as pessoas estão tão acostumadas a serem escravas, que quando você dá liberdade, pode dar um entendimento de que você não a ama, de que você não a quer perto de você. Não, não é isso. Isso é muito importante para nós. Nós queremos muito e nós vamos fazer de tudo para amar você de um jeito que você se sinta constrangido a estar conosco. Mas se em algum momento você entender que não é sua vontade, por um motivo ou outro você não quer estar conosco, você é livre. Nós vamos te abençoar. E no dia que um dia você entender que quer voltar, as portas vão estar abertas. Sabe por quê? Porque você é livre. Reino de Deus é lugar de pessoas livres. E liberdade só tem um significado: é liberdade. Ninguém é livre pela metade. Se você perde a liberdade, por menor que seja, você deixa de ser livre. A maior conquista de Jesus, Ele nasceu para trazer liberdade. Tudo aquilo que é obrigado não tem nada a ver com Cristo. Com Cristo só serve se for por amor, se for conquistado, assim como Ele fez na cruz. Agora é lógico que você é livre para fazer escolhas, mas você é responsável pelas consequências das suas escolhas. Você é responsável. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser e eu vou fazer o que eu quiser na igreja? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você é livre para fazer as suas escolhas, mas Deus nos dá liberdade com responsabilidade. As nossas escolhas, elas têm consequências. Adão e Eva, Deus deu a liberdade para eles. Deus disse: não comam. Mas Deus não os obrigou a não comer. Deus não os proibiu. Não, Deus disse: não coma. E eles usaram da liberdade sem responsabilidade. E eles tiveram que arcar com as consequências. Nós queremos, está chegando um tempo de das pessoas crescerem, das pessoas atingirem um nível de maturidade, de aprenderem a tomar as suas decisões sozinhas, querido. O processo natural do ser humano: ele nasce, ele cresce, uns nem tanto como eu, mas cresce um pouquinho, né? E chega um momento que você tem que se tornar adulto o suficiente para tomar as suas decisões e fazer suas próprias escolhas. Não é para você viver a vida inteira com pessoas tomando decisões por você, não. Maturidade. Entender que as suas escolhas vão trazer, que você é responsável pelas consequências que as suas escolhas vão trazer. Não é que nós não temos regras, nós temos sim, porque a Bíblia estabelece um padrão para quem quer servir a Ele. A Bíblia estabelece um padrão para quem deve estar no altar.
A Bíblia estabelece um padrão para quem quer se relacionar com Ele, mas o que eu quero que você entenda é que se relacionar ou não com Ele é uma escolha sua, que permanecer ou não num lugar é uma escolha sua, que fazer ou não fazer é uma escolha sua. O nosso papel como líderes é orientar você quanto àquilo que a luz da Bíblia é o melhor para você, para a sua vida. Eu sempre digo, o meu papel como pastor é semelhante ao papel de um médico. Você vai ao médico, você diz o que você está sentindo, e ele te prescreve um medicamento. Você sai do consultório, você vai embora, você toma se quiser, se é livre. O médico vai ficar chateado porque você não tomou o remédio? Não, por quê? Porque as consequências vêm sobre a sua vida. Às vezes, uma vez a pessoa perguntou para mim: pastor, o senhor ficou chateado porque eu não segui sua orientação? Eu falei: não, filho, eu fiquei triste porque eu sabia que você ia sofrer as consequências. Mas chateado não, por quê? Consequência vem para você, não vem para mim. As consequências da minha escolha vêm para mim e para minha família. Nós precisamos entender isso. A liberdade, ela exige responsabilidade. Quando o problema maior é que a liberdade é um conceito muito distorcido na mente do ser humano. A maioria das pessoas, na busca pela liberdade, acaba se tornando escravo de alguma coisa ou de alguém, simplesmente por não saber o que realmente é ser livre. O homem que acha que ter liberdade é beber até não querer mais, quando ele quiser, ele acaba se tornando escravo do vício. O filho que acha que ter liberdade é desobedecer os pais, é se rebelar contra os pais, ele acaba se tornando escravo das consequências das suas escolhas erradas. O marido que acha que ter liberdade é se relacionar com várias mulheres fora do seu casamento, ele vai se tornar escravo da sua insatisfação. Nada vai satisfazê-lo. A mulher que acha que ter liberdade é falar o que tem vontade, torna-se prisioneira da solidão. A gente tem um conceito errado de liberdade. A jovem que acha que ter liberdade é poder se entregar a quem quiser, ela acaba se tornando prisioneira de uma gravidez indesejada e de tantas outras consequências. Nós precisamos entender o que é verdadeiramente liberdade. Ser livre é uma necessidade humana que só pode ser suprida pelo Senhor. Ser livre não é você poder fazer todas as suas vontades. Ser livre é você poder não fazer aquilo que você não gostaria de fazer. Muita gente confunde e acha que ser livre é você poder fazer o que você quer, a todas as suas vontades. E a liberdade, a verdadeira liberdade, ela é feita de disciplina, porque a disciplina é a estratégia mais eficaz para evitar o sofrimento e para preservar a ordem. Quando a gente olha para as prisões, por exemplo, as prisões, elas são construídas para quem? Para os disciplinados ou para os indisciplinados? Para os indisciplinados, né, doutora? Doutora Tenila aqui, que é advogada, sabe melhor do assunto do que eu. Para os indisciplinados. E quem constrói as suas próprias prisões são eles mesmos, não é ninguém. Espiritualmente é a mesma coisa. As prisões espirituais são construídas por nós mesmos, pela nossa indisciplina para com a vontade de Deus para a nossa vida. Nós construímos as prisões espirituais com as nossas próprias mãos. Aquilo que nós pensamos que é a liberdade, ou seja, fazer o que temos vontade, o que queremos, é o que mostra que na verdade nós somos prisioneiros. Eu vou dar um exemplo. Eu estava no seminário ainda no Rio de Janeiro, e tinha um futebol toda sexta-feira à noite. E tinha seminaristas e tinha não seminaristas, né? Tinha uma galera do bairro que jogava junto. E sempre que terminava, a gente ia para uma lanchonete que tinha dentro do próprio espaço. E algum tomava um refrigerante, uma galera começava a beber, que bebia também e tal. E aí um dia, no meio da conversa, eu estava tomando um refrigerante e um deles falou assim: vamos para a Casa Portuguesa hoje, que era um clube que tinha na Tijuca, muito conhecido. E aí um deles me convidou, e o outro estava do lado e disse: rapaz, tu é doido, ele não pode não.
Aí eu virei para ele e falei: quem disse que eu não posso? Ele arregalou o olho assim, disse: então vamos. Eu não falei que eu vou, eu falei que eu posso ir. Eu sou livre. Quem disse que eu não posso ir? Aí ele estava fumando, né? Eu falei: agora tu é escravo. Ele falou: por quê? Eu digo: porque se eu quiser pegar esse teu cigarro, dar um trago nele e jogar fora, e nunca mais pegar, eu posso. Se eu quiser ir contigo lá e nunca mais ir, eu posso. Agora, se tu quiser largar agora, tu consegue? Ele disse: eu consigo. Aí o outro já pulou de lá e disse: consegue nada, que tu já prometeu umas 10 vezes e nunca parou. E aí ele disse: é verdade. Falei: quem é livre? Eu, que se eu quiser eu faço, e se eu não quiser eu não faço? Ou você, que se quiser você faz, e se não quiser você faz do mesmo jeito? Você percebe como as pessoas têm a ideia, um entendimento errado acerca do que é liberdade? Nós precisamos entender que liberdade não é poder fazer o que quer, é poder deixar de fazer aquilo que eu tenho vontade, porém, aquilo que não é bom para mim, aquilo que não agrada a Deus, sabe, aquilo que não me faz bem. Tem muita gente escrava ainda. Tudo aquilo que nos domina é pecado. Até a Coca-Cola. É sério. Tudo aquilo que te domina é pecado. Tudo aquilo que te domina anula o nascimento e o sacrifício de Cristo na cruz. Porque Ele nasceu para trazer liberdade. Ele morreu para nos tornar livres. Preste bem atenção. Estou falando que tomar Coca-Cola é pecado. Pode ser e pode não ser. Se de repente você está doente, você tem algum problema e você sabe que você não pode tomar. Aí você chega, senta, sabe que não pode, mas a tua vontade te domina e você faz algo que vai te fazer mal, que você sabe que não pode fazer, porque você não consegue dizer não. Aí se tornou pecado. Por quê? Porque anulou a liberdade de Cristo na tua vida. E isso é com todas as outras coisas. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que essa igreja que escraviza, beber é pecado, fumar é pecado, adulterar é pecado, ir para a festa é pecado, mas se empanturrar de comida não é pecado. E a Bíblia diz que o pecado da glutonaria está entre os 7 pecados capitais. Tem gente morrendo pela boca, acabando com a sua saúde, porque um prato de comida lhe domina. Você acha que é livre uma pessoa dessa? Não é livre. Liberdade é quando você pode escolher. Ninguém em sã consciência escolhe o que é ruim para si. Quando você está fazendo algo que te prejudica, quando você está fazendo algo que bota em risco o teu casamento, quando você está fazendo algo que coloca em risco a vida dos teus filhos, que coloca em risco a salvação da tua casa, que coloca em risco a tua saúde, que coloca em risco qualquer coisa, é porque você não está sendo livre. Porque alguém que é livre não faz algo que vai prejudicar a si mesmo. Você precisa entender que o que Cristo veio trazer de mais importante para nós foi a liberdade. Submeter-se a Jesus, se render a Ele, entregar sua vida a Ele é a única maneira de ser livre. O ser humano, todas as nossas escolhas, a parte de Cristo, sem que Ele esteja no comando da nossa vida, serão escolhas debaixo da escravidão. Só quando nós nos submetemos a Ele, só Ele traz, a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, como manter a liberdade? Manter-se livre pelo conhecimento. Conhecereis a verdade, é um processo, e ela vos libertará. Quanto mais você conhece da verdade, mais ela te liberta. E esse conhecimento aqui, ele não está falando somente de você conhecer a palavra, o texto, a letra, não. Conhecer, de ter uma experiência com Ele. Conhecer, de experimentar. Essa cena que nós vimos, a Bíblia traduz de que Maria engravidou sem que José a conhecesse. Por quê? Porque o grego, o hebraico, ele não é como o português.
E quando ele fala de conhecer, ele não está falando só de você saber, não, ele está falando de você ter experimentado, de você ter tido uma experiência. Só quem conhece a Cristo, de ter uma experiência com Ele, experimenta a verdadeira liberdade. Somente. Então nós precisamos de conhecimento e de experiência, porque a experiência vem através do conhecimento da palavra. Sem a palavra não há experiência, para que a gente possa experimentar a verdadeira liberdade. Tem gente que fica no primeiro teste, que é o teste do conhecimento. Tem gente que já fica no primeiro teste. Querido, o conhecimento é a base, é o ponto de partida para qualquer mudança na sua vida. Você precisa entender isso. O que eu vou falar agora é algo lógico. Você não precisa de fé para entender isso. Você não precisa de doutorado, de mestrado para entender isso. O conhecimento é a base de toda mudança na minha vida e na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Porque à medida que eu conheço, o conhecimento muda a minha maneira de pensar. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir. E quando eu mudo a minha maneira de agir, eu mudo meus resultados. Tudo começa com conhecimento. É por isso que o diabo trabalha tão forte contra o conhecimento na sua vida. Ou será que você ainda não percebeu? Você ainda não percebeu? Sabe, por que você dava R$100 num abadá para ir para um show, uma noite? Você dava R$100, tranquilo, sorrindo, feliz da vida, e você, em nenhum momento passava pela tua cabeça que ia faltar no final do mês, que não ia dar para pagar as contas, em nenhum momento passava isso na tua cabeça. Aí agora, para dar R$30 para vir para uma conferência, para vir para um seminário, não, aí vem, não, mas vai faltar, porque eu tenho que pagar isso. Sabe o que é? Nada mais é, o diabo ele não quer que você tenha acesso a conhecimento, porque o conhecimento vai mudar a tua maneira de pensar, e a mudança na tua maneira de pensar vai mudar a tua maneira de agir, e a mudança na tua maneira de agir vai mudar os teus resultados, e quando os teus resultados mudam, você começa a glorificar a Deus, e é o que mais incomoda o diabo, é quando você glorifica a Deus. Você está entendendo? Por que você acha que é tão fácil você fazer tantas coisas aos domingos, sem resistência nenhuma? Mas é tão difícil você ir para uma escola bíblica, você ir para uma célula na semana, você ir para qualquer lugar onde você vai se expor ao conhecimento da palavra. O conhecimento é o ponto de partida. E o diabo sabe que se você expor sua mente ao conhecimento da verdade, você será liberto, você será transformado. E como ele não pode te impedir de ser transformado quando você tem o conhecimento, ele te impede de ter acesso ao conhecimento. Ele faz o que ele puder. Sem conhecimento não há mudança de atitude. Sem conhecimento não há mudança de mentalidade. Sem mudança de mentalidade não há mudança de atitudes. Não há liberdade para fazer o que eu gostaria de fazer e que é bom para a minha vida e que é a vontade de Deus. Querido, você não tem ideia do número de pessoas que eu ouço, o cara diz assim: me ajuda, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais ser assim, mas eu não consigo. Inúmeras pessoas falam isso para mim: eu não quero. Às vezes ele olha e diz: cara, como é que você consegue? Cara, você está 24 anos, amigos meus, amigos de mesa de bar, sabe, amigos de noitada. E um dia desse eu encontrei com um amigo, estava eu e a Ana. Aí ele olhou para mim, ele olhou para a Ana e disse: Marquinho, tu ainda está casado com a mesma mulher? Eu falei: a mesma mulher. Aí ele fez a célebre pergunta: como é que tu consegue? Eu digo: e tu? Ele disse: eu já estou solteiro de novo. Por quê? Porque a mentalidade dele é de que é impossível viver só com uma mulher. É impossível viver 25 anos com a mesma mulher, só para ela. Mas o que mudou minha atitude e mudaram os meus resultados? O conhecimento.
Quem me conhece sabe, eu sempre fui apaixonado por conhecimento. Porque eu entendo que o conhecimento é a base de tudo. Muita gente fica, sabe, pelo meio do caminho. Pessoas que querem verdadeiramente mudar. Tem gente que quer verdadeiramente mudar. Tem gente que quer fazer as coisas diferentes, mas não consegue, sabe por quê? Porque ainda não entendeu que o conhecimento é o caminho para a verdadeira liberdade. Mudança por pressão, mudança por obrigação, mudança por medo, tem data de validade, tem prazo de validade. Mas a mudança que acontece como fruto de a mudança de atitude, que acontece como fruto de uma mudança de mentalidade, ela é para sempre. Ela é para sempre. 2019 vai ser o melhor ano da sua vida. Deus está te entregando uma chave que você vai fazer você vai viver em 2019 o que você não viveu na sua vida inteira. Sabe por quê? Porque você vai valorizar o conhecimento, você vai se expor ao conhecimento, e o conhecimento, aonde a palavra é lançada, o Espírito Santo age, e acontece coisas que até o diabo duvida. Se é para ele, pode aplaudir mais forte. O caminho do conhecimento vai levar você a viver tudo que Deus tem para você. Tudo aquilo que você não desejava vai embora, e tudo aquilo que Deus deseja para você vai acontecer. Sabe por quê? Porque enquanto as suas vontades não forem embora, Deus não estabelece a vontade dele para a sua vida. E se você entender esse princípio, esse caminho da verdadeira liberdade hoje, e colocar em prática, 2019 será o melhor ano da sua vida, porque para nós, para nossa comunidade, Deus nos deu a direção. 2019 será o ano do conhecimento, do crescimento e da multiplicação. Exatamente nessa ordem. Sabe por quê? Porque só há crescimento onde há conhecimento. As pessoas confundem muito na Bíblia. Quando a Bíblia fala de crescimento, tem gente que pensa que ela está falando de número. Não, a maioria esmagadora das vezes, quando a Bíblia está falando de crescimento, ela está falando de maturidade. O conhecimento gera um crescimento, e o crescimento gera a multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Se você não entender que é o conhecimento que vai mudar a tua realidade, querido, era muito bom se chavões mudasse o nosso ano, palavras de afirmação mudasse o nosso ano. Não é porque você quer que o seu ano vai ser diferente que ele vai ser. Não é porque você fala que ele vai ser. Falar ajuda muito, declarar ajuda, mas você precisa entender que se você não conhecer coisas novas, você não vai ter atitudes novas, e você não vai ter resultados novos. Precisa entender isso. Tudo começa com conhecimento. Ele não nos criou para sermos escravos, nem do pecado, nem de nós mesmos, nem da religião. Jesus nasceu para trazer para nós a maior conquista do ser humano, que é a liberdade de escolha. A partir do nascimento de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, ir para o inferno se tornou uma escolha. A partir do nascimento, morte e ressurreição de Cristo, não viver uma vida abundante se tornou uma escolha. Antes dele nós não tínhamos escolha, mas a partir dele, porque ele nasceu, eu e você fomos livres. Ser ou não ser livre, a partir do nascimento de Cristo, passou a ser uma escolha. Você só vai viver preso a atitudes, comportamentos, sentimentos, pensamentos que você não gostaria de ter, se for uma escolha sua. Porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Escolha Ele.
Tudo aquilo que nos domina é pecado. Escolha conhecer a Ele, escolha a liberdade para ser e viver tudo aquilo que Ele morreu na cruz para que você fosse e para que você vivesse. Você não precisa viver sua vida escravizado por sentimentos, por comportamentos, por desejos, por atitudes, seja o que for, porque nele eu e você podemos ser livres.